Olá, eu sou a tia do inglês, seja muito bem-vindo à Semana do Inglês com PNL. Nessa semana eu vou te mostrar segredos incríveis e te contar sobre algumas técnicas de como você vai fazer para aprender em 7 meses o que demoraria 6 anos nas metodologias tradicionais. Eu sei que parece um pouco maluco demais, parece um pouco promessa demais, mas se eu não tivesse visto o resultado dos meus próprios alunos com essa metodologia, eu não poderia afirmar isso para você. Então dá uma olhadinha aí no depoimento da Raquel. Eu sempre estudei inglês vários anos e eu sempre achava que meu inglês era muito ruim. E na minha primeira conversa com a Marcela, comecei a falar, me apresentei, falei, don't speak English, speak slowly. E sempre foi assim meu inglês, eu sempre achava que era muito ruim. O que mudou depois do curso, eu acho que hoje jamais eu vou falar de novo que eu não falo inglês. Agora eu tenho fluência, porque eu consigo me comunicar. Eu indico para qualquer tipo de pessoa, eu acho que você pode ter um nível básico, bem básico, intermediário. O nível das pessoas que participam do curso é diferente, mas eu acho que a gente aprende outras coisas além só do inglês. Então acho que todo mundo se ajuda muito e eu acho que é para qualquer tipo de pessoa. Acho que todo mundo vai aprender um pouquinho com quem sabe mais, com quem sabe menos. Bom, mas é lógico que nem sempre foi assim. Lógico que os meus alunos também passaram por dificuldades para aprender assim que nem você. E aí eu vou te contar primeiro um pouquinho da minha história, como é que eu comecei aí nesse negócio de ser professora de inglês. E eu gosto muito de dizer que não foi eu quem escolheu a minha carreira, sim a minha carreira, o meu propósito que me escolheram. Eu estava com 16 anos, já era formada em inglês e tinha um grupinho de amigos muito nerds e muito resolutos do que iam fazer na faculdade, e eu sem saber, caçando um talento, e na verdade eu nem sabia que falar inglês fluentemente era um talento. Os meus amigos sempre achavam isso o máximo. Quando vinha gringo na escola, então eu virava a intérprete do pessoal, e então era super legal. Mas eu nem achava que isso era um talento, eu achava que eu não fazia mais do que obrigação, sendo filha de professora de inglês e estudando inglês desde pequenininha, desde os 7 anos de idade, né? Então era a coisa mais normal. Mas naquela época não era muito comum pessoas que estudavam inglês fora da escola tradicional, não era muito comum as pessoas estudarem, muito menos era comum uma criança de 13 anos de idade fazer aula de conversação com adultos à noite, que é o que aconteceu no meu caso. Bom, enfim, numa dessas reuniões de uma tarde que a gente estava estudando com esses meus amigos que estavam realmente estudando e pensando no que iam fazer no vestibular, e eu estava ali pensando, vou fazer mais um ano de cursinho, vamos ver no que vai dar. Duas dessas minhas amigas que iam prestar o vestibular decidiram que elas precisavam aprender inglês para se preparar para o vestibular e que tinha que ser comigo, que eu tinha que dar aula para elas. E eu achei muito engraçado porque naquele momento eu não sabia que eu tinha tanto a virtude da paciência. Eu achava que não, eu falava, nossa, eu vou ser qualquer coisa, mas eu não vou ser professora de inglês. E o tempo foi passando, elas foram insistindo e eu dizia que não, e até que um dia, como elas eram muito minhas amigas, eu decidi dar uma chance, decidi procurar informação, pedir um pouco de ajuda para minha mãe, peguei alguns livros e comecei, até que empiricamente, um método para ensinar inglês para essas meninas. Eu também tive muita sorte porque elas eram meninas de ouro, muito dedicadas. Eu lembro que o que mais se denotava assim de bom na nossa aula é porque eu trazia muita coisa que era fora do livro. Então eu trazia muita música. E naquela época que o Google nem sonhava em existir, a gente tinha que escutar a música, era no ouvidão mesmo. Então a gente sentava, colocava lá a música e ficava escrevendo no papel até conseguir entender tudo que eles estavam dizendo. E isso se tornou uma brincadeira muito comum. E em pouquíssimo tempo as meninas estavam falando inglês. Então eu fiquei muito feliz com esse resultado. E aí a vida foi me chamando, foi me trazendo mais alunos, elas me indicaram para outras pessoas, que me indicaram para outras pessoas. E aí de repente, quando eu vi, eu já era professora de inglês. E hoje eu vejo que os meus alunos também têm uma história parecida com a sua também. O que eles queriam do inglês? Eles queriam poder fazer uma viagem e se comunicar sem dificuldade, poder conversar com as pessoas sem dificuldade. Eles queriam um emprego melhor, uma oportunidade melhor. Eles queriam ler livros em inglês, eles queriam ver filmes em inglês, enfim, ter a liberdade da comunicação sem essa dificuldade, sem esse peso. E a história que eu mais escuto ao longo desses anos é sempre a mesma, a dificuldade de aprender inglês com as metodologias tradicionais. Então eu sempre escuto histórias de pessoas que entram e saem de cursos, entram e saem o tempo inteiro, desistem novamente, sempre tentando fazer a mesma coisa para obter resultados diferentes.
Para você obter um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Bom, e hoje, depois de muito estudo, depois de muito processo de coaching, depois de muito trabalho, e a gente sentou e desenvolveu realmente, propriamente dita, uma metodologia para esses alunos, começamos a aplicar nesses alunos e eles viraram jogo. Então hoje em dia a gente vê muitos deles realizando seus sonhos de morar fora do país, de conseguir uma vaga de emprego melhor, de conseguir ver um filme em inglês ou ler aquele livro ou simplesmente obter informação da internet em inglês, porque 90% do conteúdo da internet está em inglês. Agora, uma coisa que você precisa saber é que não é culpa sua se você não aprendeu com os métodos tradicionais. Porque os métodos tradicionais, eles são realmente muito calcados na gramática, eles são muito calcados em listas de vocabulário e principalmente em repetição. E você não é um papagaio, porque na hora de uma entrevista de trabalho, você vai precisar saber improvisar, você vai precisar saber pensar em inglês. Então eu vou dividir aqui com você a nossa primeira técnica. Então a técnica número 1 é entenda o valor por trás da meta. O que é o valor por trás da meta? Isso é uma técnica que a gente usa muito no coaching e é ela que vai te ajudar a se manter motivado. O que eu mais vejo ao longo da minha carreira é pessoas que entram e saem de cursos de inglês. Entram e saem, porque eles estão procurando uma coisa que se chama fluência. E fluência para sua mente, para o seu cérebro, é uma coisa abstrata e não é concreto. Então o cérebro não vai atrás daquilo que é abstrato, ele não vai atrás de conceitos, ele vai atrás daquilo que ele consegue de fato concretizar. Então você precisa saber exatamente o que você quer e principalmente o que o seu eu fluente vai conquistar. Então você precisa entender para que você quer a fluência. O que você vai ganhar? É um novo emprego? É aquela viagem dos sonhos? É aquele filme que você quer ver em inglês? É o livro? É o conteúdo da internet? Qual é o seu grande sonho que inclui o você fluente? Agora vamos para a nossa técnica número 2. Fragmente o seu aprendizado. Quando se trata de um idioma, quando você pensa na habilidade de falar inglês fluentemente, você vai perceber que falar inglês fluentemente é uma habilidade extremamente grande. Ele inclui um pouco de saber gramática, um pouco de saber vocabulário, um pouco de ter a arte do improviso para você poder saber o que fazer com o vocabulário que sabe. Ele inclui você saber escutar, então fazer exercícios de listening. Então você precisa, primeiro de tudo, fragmentar e seguir naquilo que é mais relevante para você. Então, vamos pensar assim, o que você quer desenvolver primeiro? Eu quero desenvolver a fala. Então a primeira coisa que você vai fazer é começar a desenvolver frases prontas, saber como essas frases do dia a dia prontas vão caber em inglês, como elas são traduzidas em inglês e começar a utilizá-las. É assim que você vai fazer, principalmente para o seu cérebro começar a pensar em inglês. Depois você pega uma outra habilidade só de escuta, habilidade só de leitura, habilidade só de memorizar mais vocabulário. Então você vai separando por partes, para não ficar uma coisa tão grande, uma meta tão grande, porque as metas curtinhas a gente consegue realizar. Então elas são concretas para o seu cérebro e com certeza assim você vai conseguir se manter motivado o tempo inteiro. E para isso dar certo, o que você tem que fazer é dedicar 100% do seu foco por pelo menos 25 minutos. Então, você quer se dedicar a falar, por exemplo, você vai ficar 25 minutos praticando com você mesmo, falando em voz alta ou gravando a você mesmo. Então, focando realmente nessa construção de frases e na habilidade oral, na habilidade de colocar o que você aprendeu para fora. Agora a nossa técnica número 3, aprenda por relevância. Essa é uma das coisas mais importantes dessas técnicas que eu estou falando aqui para você. Porque a grande maioria dos métodos, o que a gente faz? A gente aprende um pouco de tudo, mas a gente não sabe, eu não sei num material, por exemplo, o que é relevante para você. Às vezes eu coloco lá na minha metodologia uma lista de vocabulário sobre partes do carro. Se você não é mecânico, você não vai trabalhar com isso, para que você precisa aprender esse vocabulário? Então cuidado para você não gastar tempo e não focar a sua energia em coisas que não são relevantes para você nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento você precisa de inglês para falar ao telefone, então você vai precisar investir em frases que vão ser úteis para você no telefone. Você vai precisar de escrever e-mails, então você vai precisar aprender frases que vão caber nessa rotina. Você vai precisar se preparar para uma entrevista de trabalho, então você tem que aprender frases relevantes para o mundo dos negócios, para o que é relevante para você nesse momento. Então aprender por relevância é muito importante porque é isso que vai acelerar o seu aprendizado.
E para isso funcionar, o ideal é que você pense em frases do seu dia a dia, coisas que você usa diariamente, que você está sempre falando. E procure como os nativos falam essa frase. Muitas vezes não se trata de uma simples tradução, gente. Muitas vezes pode ser que isso seja uma expressão, pode ser que eles tenham um jeitinho, um collocation, um jeitinho todo especial de falar essa mesma frase que você vive falando em português, em inglês. Então é importante buscar uma referência nativa de algum nativo que fala aquela mesma coisa que você fala. Por exemplo, eu falo muito, deixa pra lá, não liga pra isso. Em inglês a gente fala assim, never mind, never mind. Então pronto, essa é uma frase relevante pra mim porque eu vivo falando isso. Então eu preciso aprender e eu encontrei não uma tradução literal, mas sim um correspondente nativo para essa mesma frase. Bom, antes de mais nada, eu preciso te agradecer por ter acompanhado esse nosso primeiro dia de workshop. Amanhã eu volto com 4 passos para falar inglês sobre a PNL, mas não deixa de deixar o seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida e me diz como é que eu posso te ajudar. Te espero no próximo vídeo. Antes desse curso, eu achava que não era possível aprender inglês para mim. Eu achava que eu não conseguiria, não seria possível me comunicar com outras pessoas em inglês. E hoje acredito que isso sim é possível. Esse curso é para o tipo de pessoa que realmente quer de verdade aprender, porque aqui as pessoas cuidam de você, se preocupam com você. E neste curso, realmente, através das técnicas e das atividades, sim, você vai aprender inglês de verdade. Eu achava que o meu inglês, ele era mais ou menos, eu conseguia entender, mas eu não conseguia me comunicar. Eu me cobrava muito, então eu achava que as pessoas, qualquer um podia ser melhor do que eu e que eu cometia muitos erros e não conseguia obter o resultado que eu queria. Agora eu sei que qualquer pessoa pode cometer erro, né? E que sim, eu posso me comunicar mesmo com esses erros, porque os erros fazem parte do aprendizado, é o que te vai fazer melhorar, na verdade. Se você não tenta, você nunca vai chegar onde você quer. Eu recomendo para qualquer pessoa, se você tem um objetivo de melhorar, de querer algo melhor para você, esse curso é ideal se você buscar algo a mais, independente se você ainda está no começo ou se você já é até professor. O importante é se você quer ser melhor do que ontem.